Jesus. Leia comigo a cultura do discipulado na Bíblia. Nós iniciamos no domingo passado. Vamos pegar alguns minutos agora e nós vamos orar, tanto pelo que aconteceu aqui em relação à vida de família, como também dessa mensagem que Deus nos deu. Amado, entenda em nome de Jesus que discipulado não é algo de igrejas. Aquela igreja tem, que a outra igreja não tem. Não é, amado. Discipulado é algo bíblico. Pastor Fábio, eu não vejo a palavra discipulado na Bíblia. Trindade também não tem na Bíblia. E todo mundo fala a palavra trindade. Então não vamos nesse legalismo de procurar palavras, porque algumas você não vai achar, mas você é consciente, você é inteligente, você é sábio, e sabe que a língua portuguesa ensina raiz, como a gente viu no domingo passado, ensina sufixo, prefixo, derivados, que a gente consegue entender palavras. Jesus fala que devemos ir por todo mundo e fazer discípulos. A ação de fazer discípulos é discipular. Quando eu estou instruindo a pessoa dentro da Bíblia, eu estou discipulando ela nas verdades bíblicas, que é o Santo Evangelho. Obrigado, meu irmão. Então, discipulado, vem nessa raiz aí, ó. Passa, Elias, por gentileza. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, de 1 a 13. Coloca para mim, Elias, por gentileza. E eu queria que você lesse comigo esse texto base. Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o 13º versículo. Marque na sua Bíblia, leia com alguém depois, mas leia aqui comigo que a palavra de Deus nos diz, ó. Portanto, o que, igreja? Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, faça o quê? Busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O 3º versículo: porque você morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, amém, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. O verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais são elas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O verso 6: porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Novamente ele nos diz para fazer o quê? Ira, que mais, igreja? Maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os vossos feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 11: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Verso 14: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, igreja? Volta para o slide, por favor. Amado, você viu vários conselhos lindos para relacionamento entre marido, esposa, filhos e irmãos, fraternidade. Irmão, se tem uma coisa que tem às vezes bloqueado a manifestação de Deus entre algumas pessoas, é as pessoas sentirem ira, sentirem mágoa, ressentimento, ódio,
sentir aquele sentimento, amado, que faz aversão ao amor. Aprenda uma coisa: seres humanos erram, amém? E pessoas vão errar com você. Agora a pergunta é: quando as pessoas errarem com você, qual vai ser a tua reação com essa pessoa? Tem gente que guarda rancor, tem gente que guarda mágoa, tem gente que se afasta. Às vezes dentro da própria igreja não consegue mais trabalhar em unidade, não consegue mais respeitar dentro dos lares. Ou seja, sem você perceber, nasceu uma barreira. Essa barreira foi levantada por você ou por alguém, mas que o perdão tem poder de destruir essa barreira. Você conseguiu entender a força do perdão? Eu sei que você já ouviu inúmeras pregações sobre perdão, não vou me deter nesse momento aqui. O Espírito Santo vai te dar mais lições profundas a respeito da importância do perdão. Eu queria que você... Próximo aqui, Elias, não está passando. Eu queria que você entendesse a importância do discipulado. Nós vimos domingo passado que a palavra discípulo tem origem do latim e origem do grego. Nós chegamos a uma boa parte, quase no final, da origem dela vindo do latim. Amém, igreja? Eu vou tentar finalizar aqui. Agora pensa comigo, por que eu devo viver uma vida de discipulado? Há pessoas, amado, que têm dificuldade de aprendizado. Dificuldade de aprendizado não é só dentro da igreja. É em um curso, é numa escola, é até na faculdade. Pessoas têm dificuldade de aprender. E no discipulado, a bênção que Deus te dá é de que alguém vai te ajudar a aprender mais do Senhor, através de experiências, orando com você, ouvindo você. Quantas pessoas não pagam psicólogos só para serem ouvidas? E o pastor te ouve, teu discipulador te ouve, teu pai te ouve, tua mãe te ouve. Isso não tem preço. Não estou desmerecendo esse profissional, amado, longe de mim. Estou citando aqui um exemplo. Para que você valorize o seu pai, valorize sua mãe, valorize seus pastores, as pessoas que tiram tempo, como a irmã bem falou aqui, tiram tempo da sua vida, podiam estar se divertindo, mas precisou se abnegar para cuidar de você. Olha esse versículo aqui, ó. Esse versículo que eu estava pesquisando tem mais de 3.000 anos, esse salmo, escrito por um homem chamado Davi. O livro de Salmos não foi só escrito por Davi, foi escrito por 3 grandes homens de Deus, e um deles foi Davi, rei de Israel. E aqui, todo mundo conhece esse versículo, não conhece? O Senhor, nada me faltará. Aí, pensa comigo, tu está em discipulado, de repente você não consegue decorar esse versículo, de repente você acha esse versículo difícil de memorizar, ou está difícil de entender, eu não consigo explicar esse versículo. Você sabia, amado, que Deus é tão maravilhoso que todo versículo da Bíblia dá para virar um livro? Amém? Todo versículo da Bíblia dá para virar um livro. Eu conheci um pastor lá em São Luís, que ele pregou o livro de Efésios um ano todinho. Eu sei que você sabe, Efésios só tem 6 capítulos, e ele pregou um ano, tem 53 semanas. Ele pregava domingo de manhã e domingo de noite. Ou seja, 106 pregações Deus deu a este pastor com o livro de Efésios, que só tem 6 capítulos. Amado, aceite ser discipulado pelo Espírito Santo. Aceite ser discipulado por Jesus Cristo. Aceite ser discipulado por Deus. Aceite ser discipulado por um homem ou uma mulher que Deus confiou a tua vida. Você só vai ter a aprender, eu te garanto isso. Agora, você ficar parado sem buscar crescimento, você não vai crescer. Se você pegar esse versículo aqui e colocar ele assim, ó. Me ajuda, Elias, não está passando não. Leia comigo. A língua portuguesa nos ensina que existe a voz reflexiva, que você pode fazer com o verbo. É onde o sujeito recebe e sofre ação. Todo mundo já estudou sobre isso.
Bora colocar esse versículo na voz reflexiva. Nada me faltará se o Senhor for o meu pastor. Parece que mudamos o versículo. Ele continua tendo a mesma verdade. Nada me faltará se o Senhor for o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha o próximo versículo. Próximo. Se eu tiver o Senhor como meu pastor, nada me faltará. Amado, agora tu imagina você em discipulado. O que Deus não faz com você? Ele te enche da palavra, amado. E tem que te mandar você parar de pregar, porque o tempo voou. Obrigado. Amado, às vezes nós somos vazios porque não nos enchemos de Deus. Não é que Deus nos se prive de nós. Nós que não buscamos o Senhor, na essência deve ser buscado. Vou fazer a pergunta do domingo passado para os irmãos. Como é que se cria uma pérola numa ostra? Quem pesquisou sobre isso aí? Ninguém pesquisou. E foi a minha pergunta de domingo passado. Explique, por favor. Pode falar, porque vai também sair ali, por gentileza. Eu pesquisei e eu vi uma parte que falava que foi através de um grão de areia que entra dentro da ostra e forma, no caso, a pérola, né? Que entra dentro da... Realmente, um grão entrou na ostra, chamado de corpo estranho. E a ostra fez o quê? Envolveu aquele corpo estranho e, para não trazer prejuízo a ela, virou uma pedra preciosa. Eu queria que os irmãos tivessem pesquisado, amado, e não vou falar muito aqui por causa da pregação, você ia achar mais coisas lindas a respeito disso bem aqui. Quantos servos de Deus não estão deixando o Espírito Santo te curar das tuas feridas? Ferida não curada vira câncer. Ferida tratada vira pedra preciosa. Vira testemunho lindo de edificação para converter vidas para Jesus Cristo. Precisamos de pedras preciosas. Rancor não te ajuda, mágoa não te ajuda, ressentimento não te ajuda. O que te ajuda é deixar você ser curado por Deus. E se você tivesse estudado, chegue em casa, por favor, vá pesquisar como é que se forma um diamante. Mas, amado, não deixe seu pastor te fazer um apelo para você estudar e você não estuda. É para o teu bem espiritual, é para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Eu já sei. E para eu saber, eu gastei tempo estudando. E eu quero também fazer a mesma coisa. Isso é discipulado. Discipulado é você também dizer, vai. E você vai achar, talvez mais do que eu achei. Talvez, amado, com o advento da internet hoje, talvez você vai achar coisas mais lindas do que como nossa irmã Wendy achou. Mas ela achou. Sabe o que ela achou? Foi o verbo do domingo passado. Ela foi buscar. Quando nós buscamos, nós achamos. É bíblico. Mateus 7,7. Seguindo aqui adiante. 1 Pedro 3, do 15 ao 17. Eu vou parar bem aqui, após um vídeo que eu vou exibir para os irmãos. 1 Pedro capítulo 3, do verso 15 ao verso 17. Pastor Fábio, eu me acho uma pessoa muito impaciente. Olhe para cá, onde você começar aqui a ler, por favor. Eu me acho assim uma pessoa que, meu Deus do céu, tem hora assim que eu explodo com o vento passando no meu ouvido. Tem hora assim que a irritabilidade está muito grande em cima de mim, que eu não sei nem como me controlar direito. E há momentos que parece que quanto mais eu oro, mais essas coisas acontecem. Como resolver? Amado, a nossa vida só pode ser consertada com a palavra de Deus. Quem crê nisso?
Não tem outra forma de nos consertarmos. Não tem outra forma de nos transformarmos. Não tem outra forma de nascermos de novo se não for com a Bíblia. Há momentos que o teu discipulador vai te confrontar sim, o teu caráter. E se você de fato quer ser um discípulo de Jesus Cristo, você vai dizer amém porque ele está dizendo para você. E você vai buscar aquela mudança. Mas há pessoas que quando não aceitam confronto, porque confronto, amado, é mudança sim de caráter. É mudança de caráter. Homens andaram com Jesus 3 anos e meio, que eram discípulos e depois viraram apóstolos. E mesmo assim, houve uns que não se deixaram mudar o seu caráter. Então a mudança de caráter, amado, não é apenas da parte do Senhor. Também depende de você. Deus já está perfeito em nos mudarmos. Deus tem todo o poder. Agora, há homens que ainda estão apegados ao mundo, a si, e não deixam o Espírito Santo transformá-los em discípulos de Jesus. Muito mais do que ser crente de igreja. Muito mais é discípulo de Jesus, amado. Eu lembro que certa vez alguém perguntou para o Senhor Jesus, né, o que ele poderia fazer, né, aquele jovem rico. Jesus falou para ele, só a Bíblia para ele. Só a Bíblia para ele. E aquele jovem rico fez o quê? Foi embora. Porque aos olhos daquele jovem, pareceu ser muito pesada aquelas mudanças. E a mudança que Jesus queria para a vida dele, ia gerar maiores riquezas do que ele achava que tinha. Amém, igreja? Leia comigo esse versículo aqui, ó, 1 Pedro capítulo 3, verso 15 ao verso 17. A Bíblia diz assim, ó, antes o que, igreja? Santificai a Cristo como Senhor. Aonde? Estando sempre como igreja, ó aqui, ó, nosso conselho, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-os todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Amado, mais do que uma boa oratória, é saber como responder às pessoas que pedirem razão da tua fé. Lemos no versículo 15. Um dia pode te colocar num debate, ou então na tua sala de aula da tua faculdade, na sala de aula da tua escola, ou no meio de uma roda de colegas conversando contigo. Eles vão escarnecer a igreja, vão escarnecer pastor, vão escarnecer Bíblia, vão escarnecer aquilo que você crê. E a Bíblia dá um conselho bem aqui, ó. Você tem que ser manso, como responder, cheio de Deus, que mais? Tendo um coração santificado em Cristo, temor, cheio da palavra para poder saber. Mas como eu falei anteriormente, pastor Fábio, eu não consigo. Discipulado vai te ajudar. Se a tua língua não te ajuda, discipulado vai te ajudar. Tua língua é ferrenha para responder. Tu tem a língua do tamanho do trem da Vale para responder atravessado para as pessoas, mas para pregar, tu não consegue pregar 2 palavrinhas num púlpito. Discipulado vai te ajudar. Agora, se você quiser, se você se submeter, ninguém é forçado a nada. Amado, eu creio que a porção dobrada, como está naquele banner bem ali escrita, que faz parte da nossa semana Shekinah 2025, é uma promessa que Deus tem para todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, amado, uma coisa é clara, uma coisa é bem prática: aqueles que buscam o Senhor encontram o Senhor. Se você não busca o Senhor, você não vai receber o que Deus tem para te dar. Passa ano e entra ano, você é a mesma pessoa. A mesma pessoa. A pergunta é:
Os teus amigos precisam ver Jesus em você. Os teus parentes precisam ver Jesus em você. E a maneira que Deus tem de trabalhar para mortificar, como acabamos de ler em Colossenses, mortificar o velho homem é discipulado. Sabe o que é discipulado, amado? É estudar as sagradas escrituras na raiz. Na raiz. Há muitas pessoas fazendo cortes de vídeo, e são os cortes que a gente vai analisar, amado, não tem edificação, não tem fundamento, não tem teologia, estudo de Deus. Tem muito like, tem muita visualização, mas não tem conteúdo profundo revelado à luz do Espírito Santo de Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Não estou aqui sendo contra o YouTube, não, amado. Eu sou da área de tecnologia. Eu estou dizendo que a tua vida espiritual merece mais. Merece mais. Jesus é o alto preço. Fora de Jesus, ninguém tem a capacidade de morrer por nós. Isso não vai acontecer nunca mais. Porque o que ele fez por nós foi perfeito. Está lá no livro de Hebreus. Foi perfeito. Não precisamos mais que ninguém morra por nós. Nem sangue de bode, de ovelha, de touro, de boi, como antigamente era no Antigo Testamento. O sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado, que nos escravizava e fazia com que nunca tivéssemos acesso à pessoa de Deus. Hoje nós temos. Para finalizar, amado, olha esse vídeo bem aqui, ó. Passa aqui, Elias, por gentileza. Esse vídeo, ele está no YouTube. Aconteceu uma conversa com Bial, né, com Pedro Bial, onde a discípula de Jesus chamada Sara Beatriz esteve lá sendo entrevistada. Estou falando assim com detalhes, amado, por causa que está sendo gravado. Ninguém está vendo, o pessoal que está ouvindo vai entender aonde procurar aqui esse vídeo. Elias, quando eu disser para você pausar o vídeo, você pausa, e depois tu avança para mim em 9:19, tá? Porque o vídeo, depois você pode pesquisar, vale a pena, edifica a tua vida. É um vídeo pequeno, assim, pelo que a gente muito assiste, só tem 40 minutos, mas aqui vai ser só uns 4 minutinhos. Pode dar um play, por gentileza. Dá uma pausa, vai no YouTube, pega esse original dele e vamos aqui ouvir, em nome de Jesus. As tecnologias se submetem ao poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Elas são para nos servir, em nome de Jesus. Rapidinho, por favor. Em nome de Jesus. Amado, para quem nunca ouviu o testemunho dela, vale a pena você ouvir, mas eu quero te mostrar aqui você ouvindo a resposta que ela deu em rede nacional. Eu não consigo entender, para voltar ainda agora a 1 Pedro 3, de 15 a 17. Quando algumas pessoas vão ser entrevistadas, parece que elas ficam tímidas. A resposta parece que não é mais bíblica, parece que não louva mais a Deus, fica assim diferente. Eu vejo muito isso com alguns que chamam de artistas gospel, que com todo respeito, amado, é um nome esquisito. Então eu gostaria que você ouvisse aqui o que você vai aprender a uma resposta que ela deu. É o canal de saída, Elias. Bora lá. Nós vamos ouvir em nome de Jesus. E você fique orando aí, tá? Essas coisas acontecem normal. Mas nós somos aqueles que perseveramos, nós não desistimos. O teu pastor não desiste, não. E eu quero ver esse vídeo aqui, em nome de Jesus. Os irmãos vão ouvir uma coisa linda aqui.
É porque é lindo, por isso está dando essa dificuldade toda. Mas nós vamos ouvir em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vamos ouvir. A dificuldade que está tendo está sendo agora liberada pelo Senhor para nós ouvirmos com alegria, no nome de Jesus. Amém, igreja? Quando eu sonhei, é engraçado que... A igreja ora e Deus com nos Deus, abençoa. né? Acho que a minha vida toda eu passei falando com Rapidinho, ele. dá uma pausa. Dá uma com... pausa. Volta todinho. Calma lá. Aumenta mais esse volume. Calma. Calma. Aumente esse volume. Aumente o volume. Pronto. Volta todinho. Você ainda estranha quando te chamam de fenômeno? Estranho. Deve ser esquisito, né? Esquisito. Porque quando eu sonhei, é engraçado que eu sempre falei muito com Deus, né? Acho que a minha vida toda eu passei falando com Ele e tendo intimidade com Deus. Desde bem pequenininha? Desde muito nova, desde muito nova. Isso graças à minha mãe, que sempre nos criou nos caminhos do Senhor, mas o meu encontro com Jesus eu tive com 12 anos de idade. Em cima de uma laje da minha casa, que tinha uma escadinha que levava para a laje. Eu conversava com Deus naquele secreto ali. Conversava em silêncio ou cantando? Não, eu cantava, eu sempre gostei, tive a mania de falar com Deus. Vocês viram a importância da família na vida de uma criança? Amém? E Deus proporcionou para ela de uma forma individual uma experiência com 12 anos de idade. Mas os pais foram essenciais na vida dela. Como vocês ouviram aqui na vida dos jovens, que o nosso irmão muito bem trouxe esse momento aqui em família. Pula para 9 e 19, Elias, por favor. 9 e 19. Pronto. Agora, dá uma pausazinha, calma lá, segura. Amado, olha a pergunta que ele vai direcionar para ela, como a gente acabou de ler em 1 Pedro 3, de 15 a 17. E veja a resposta que ela vai dar para ele. Você está se você não tiver uma vida a sua bolha. Calma, só um minutinho, eu vou dizer para dar um play, calme. Se você não tiver uma vida em discipulado, será que essa jovem foi para cá à toa? Sem o pastor dela saber? Sem a mãe dela saber? Sem estar a igreja orando por ela? Você entendeu, amado? Tem crente que vive assim solto. Amado, se você não estiver debaixo de cobertura, debaixo de discipulado, vem perguntas para você, é difícil. Não, não é difícil. Você que foi despreparado. Aprenda isso. O crente anda preparado. Acabamos de ler isso na Bíblia ali. Pode dar o play, por favor. Existe o universo gospel. Você canta muito e a sua voz está indo além do universo gospel. Às vezes há quem diga não, tem que ser uma cantora consagrada só ao público gospel. Mas ao mesmo tempo, por que sonegar a sua voz para outras pessoas com outras visões de mundo? O mercado vai querer você, não só o mercado gospel. O que você acha que você não deve fazer? O que você não pode trair? Como é que você vai lidar com isso? A maior riqueza da minha vida não é o que eu canto, mas a presença que eu carrego. Eu amo o fato de eu cantar Todavia me alegrarei e todo o público sentir a presença de Deus, dentro ou fora. Eu nasci para exatamente isso, para que Deus me usasse de uma forma que até talvez quem nem sabia que sentia a presença de Deus pare e veja, sabe? E sinta o que nunca sentiu antes. Eu não saberia falar sobre outra coisa, eu não saberia viver ou viver para outra coisa, ou cantar sobre outra coisa, porque Deus fez tudo na minha vida acontecer. Ele é o real motivo de eu estar aqui na sua frente. Foi Ele que me viu
quietinha na laje, quando ninguém me viu, quando ninguém sabia quem eu era. Ele que ouviu todas as minhas orações, Ele que disse: eu sou contigo, não temas. Para que um dia, quando eu chegasse num Criança Esperança, eu subisse sabendo que Deus seria comigo e que vidas seriam alcançadas. E que hoje eu estaria aqui na sua frente falando sobre a minha história de vida. Então, sem dúvidas, o amor da minha vida é Ele, e eu fico muito feliz de poder cantar e declarar sobre o nome que pode todas as coisas, e o mais importante, de saber que através daquilo que Ele me confiou, todos saberão que Ele é Deus. Então eu fico feliz demais de poder cumprir esse propósito. Amém? Amado, agora tu para e vê. YouTube, televisão, quem estava lá ao vivo impactou milhares e milhões de pessoas. Sabe por quê, amado? Ande preparado. Discipulado é o preparo que Deus te deu para você, quando for desafiado, responder à altura. Pare de dizer que as coisas são difíceis. São difíceis. Sabe o que é difícil, amado? Difícil é entender como pessoas não querem viver em discipulado. Isso é difícil de entender. Difícil entender, amado, é Deus dar de graça e eu ficar resistindo à graça de Deus. Difícil entender um Espírito Santo que transforma qualquer homem e eu não quiser, e eu não querer ser transformado pelo Espírito Santo. Difícil entender, amado, sabe o que é? É saber que Deus tem poder de te fazer ser a pessoa que Ele pode usar a qualquer momento, com sinais e prodígios, e você ficar resistindo. Isso é difícil de entender. Meu cérebro não consegue entender isso. Meu cérebro não assimila essas coisas. E nem quero assimilar. Eu quero crer no Deus que ela falou, que, como o Bial falou para ela, você não quer só negar sua voz para o mundo? Ou seja, tua voz é muito bonita, serpente. Pode ser uma serpente falando. Não estou dizendo que é serpente não, amado. Não estou dizendo que Pedro Bial é serpente, pelo amor de Deus. Estou querendo dizer que tua voz é bonita. Canta para Deus. Canta para o mundo também. Ganha dinheiro no gospel. Ganha dinheiro também no secular. Amado, quem te comprou tem ciúme de você. Do lixo você veio, do lixo você não volta mais. Agora a decisão é de sua. É discipulado, amado. Discipulado é isso também. Quando você é confrontado, há discípulos que querem se encher de razão, quer se encher do seu ponto de vista, mas não quer se submeter às sagradas escrituras. Amado, eu não acho nada. Tudo que eu preciso está aqui, ó. Se eu não entender um ponto ou uma vírgula daqui, eu quero que o Espírito Santo de Deus me ajude a entender essa vírgula, esse ponto que eu não sei. Mas o meu intelecto não tem valor nenhum se eu não conseguir entender o que Deus quer que eu entenda. Não é o que tu entende, é o que Deus quer falar contigo. Deus passa todo dia falando com você, e você fica se fazendo desentendido. Nós vamos orar nesse momento, amado. Não acho que eu estou zangado, não. Se você não gostar do jeito que eu prego, ore por mim. E eu estou disponível à mudança. E eu preciso de mudanças. Principalmente à luz da Bíblia. Essas que têm grande poder. Outras são só aparentes. Hoje eu mudei, amanhã eu volto a ser de novo o que eu era. Mas se tu for mudado pela palavra de Deus, nunca mais tu volta a ser o mesmo. Nunca mais tu volta a ser o mesmo. Nunca mais, amados, você volta a ser o mesmo. Grandes coisas estão por vir, amados. Fique sentado ou fique em pé.